Salve, salve! Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais esse vídeo de cultura racional. Você consegue o livro físico no www.culturaracional.com.br. Dando sequência na página 36. Sim, porque a natureza é a dona de tudo, dona de nossas vidas e é quem mantém as nossas vidas. Então, os crimes hediondos praticados contra os seus feitos já passaram absurdamente dos limites de pensar que éramos o que não somos, ou pensar ser o que não somos, desrespeitar quem tudo é, desrespeitar a natureza que tudo é. Nós, como seus filhos, como seus feitos, nada somos. Dessa forma, a natureza está certa e todos estão errados. Ela é a dona de tudo e os absurdos têm sido demais contra os seus filhos e contra os seus feitos. E agora o universo em desencanto, o desencanto do universo, mostrando a todos os crimes cometidos contra as leis naturais da natureza, que são a destruição de seus feitos e a destruição dos seus filhos e de tudo que é da natureza. Ela gerou, criou, mantém tudo e todos, é a dona de todas as vidas e quer respeito àquilo que é seu. Como você que é filho dela, quer respeito àquilo que é seu, quer tudo de bem e de bom aquilo que é seu. Assim a natureza fez tudo de bem e de bom para todos os filhos. Mexeu com um filho dela, mexeu com ela. Mexeu com o filho seu, mexeu com você. Então só o que é seu é que tem que ser prezado, só o que é seu é que tem que ser dedicado, só o que é seu é que tem que ser dada toda a atenção? A natureza lhe fez assim porque ela também é assim. A forma criada é uma forma contra a natureza, contra tudo e contra si mesmo. A forma de destruição de si mesmo, a destruição de tudo. Uma forma sem pé e sem cabeça, uma forma sem princípio e sem fim, uma forma sem base e sem lógica. Dessa forma tinham que viver contra si mesmo, contra tudo e contra uns aos outros. Não havendo base, não há lógica, não havendo lógica, não há equilíbrio. E não havendo equilíbrio, ficam envolvidos por tudo quanto é ruína. E por isso as contendas nunca pararam, nunca cessaram, devido à vida ser um rosário de desacertos e de desequilíbrio. Uma das causas dos descontentamentos, das guerras, das revoluções, das revoltas e das lutas. Mas agora está aí, a forma real, o conhecimento de cultura racional, para equilibrar o animal racional. E tirar o animal racional daí para fora, voltando assim ao seu mundo de origem, o mundo racional. Chega de viver como animal, porque ninguém está aguentando mais viver como animal. Viver como animal é sofrer sempre, é penar sempre, por ser um estado de inconsciência, e como racional, completamente o contrário. Orientado, equilibrado, feliz e contente. Sim, porque racional é consciente e o consciente permanece equilibrado sempre. Como equilibrado, tudo de bem, tudo de bom, tudo de belo, tudo de lindo, tudo de sublime por estar no estado de consciência positiva. A consciência positiva é a consciência certa, e daí acertando tudo e todos. Agora, como animal, em completo estado de inconsciência, e nesse estado de inconsciência a multiplicação dos desacertos, a multiplicação do desequilíbrio, a multiplicação das ruínas e como aparelho racional completamente diferente, porque como aparelho racional está ligado em cima ao mundo racional. E como animal racional está ligado embaixo, está ligado na terra, está ligado à deformação, está ligado ao nada. E estando ligado ao nada, está ligado à inconsciência. E estando ligado à inconsciência, a multiplicação do sofrimento, multiplicação das ruínas, a multiplicação do desequilíbrio, a multiplicação das monstruosidades, enfim, de tudo quanto é ruim por estarem ligados ao nada. Por estar ligado ao nada, está num estado de inconsciência. Então aí os sofrimentos se multiplicam, os martírios se multiplicam e em completo desequilíbrio. E com o aparelho racional, em perfeito equilíbrio por estar ligado em cima no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. De formas que daí vem a justificação justa e certa para viverem de forma racional na Terra.
Porque como animal racional, ninguém está aguentando mais o peso da inconsciência. Onde está a inconsciência está o sofrimento. Onde está o sofrimento está a inconsciência. Ninguém está aguentando mais viver para penar e sofrer, sem saber por quê. Porque o animal não sabia o porquê estava nessa categoria. Porque nunca ninguém soube dar um esclarecimento com base em lógica. Então perguntava ao animal: por que eu sou um animal de origem racional? Ninguém sabia responder. Ninguém sabia a origem, e ninguém sabia o porquê assim era, e também não sabia como poderia deixar de ser assim. Ninguém sabia coisa alguma sobre o seu estado de ser, e por não saber, tinha que sofrer, 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 por não saber o porquê do seu estado de ser dessa maneira. Então viviam todos vivendo por ter vida, mas não que ninguém soubesse o porquê da vida. Ninguém sabia o porquê da vida, e quem vive sem saber por que vive, pena muito. De formas que agora todos esclarecidos do porquê da vida, e de onde vieram e para onde vão, e como voltarão à vida anterior de racionais, puros, limpos e perfeitos, seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E assim a vida é constituída pelo livre-arbítrio, pelo sonhador, pela livre e espontânea vontade, sem base, sem lógica, sem limite, na forma das experiências, na forma do desconhecido de tudo, na forma de criar um certo aparente, na forma de histórias, de contos, de lendas, na forma do vamos ver, para ver se vai dar certo ou não, na forma das aventuras, na forma das aparências, na forma artificial. Dessa maneira não podiam encontrar o que procuravam, paz, amor e fraternidade entre todos, porque sem base sólida ninguém pode formar coisa alguma. Sem lógicas, sem provas e comprovações, não pode se equilibrar coisa nenhuma. E desse jeito tinha que se multiplicar os desacertos, porque sonhos e fantasias não resolvem nada. Por tudo vir assim dessa forma, sem uma bússola certa, sem uma planta certa, sem um mapa certo, nunca que poderiam acertar ou encontrar o certo. Então o certo sempre ficou por encontrar, e por isso tudo aí para acertar, e todos à procura do certo sempre por acertar. Dessa forma desconhecida, sem base e sem lógica, tinha mesmo que se dar o que vem se dando há muito, e o que está se dando. Tinha tudo que vir de maneiras insuportáveis por não terem um princípio nem fim. Dessa maneira, a desregulagem tinha que permanecer em tudo e em todos. É uma forma contra si mesmo e contra todos, e por isso sofre tudo e sofrem todos. Não havendo base, não há solidez, não há onde se firmar para se equilibrar. Não havendo lógica, não há equilíbrio. De forma que criaram uma forma no ar, e que aí estão sofrendo as consequências da forma criada. Forma essa que só podia levar todos a um ponto irresistível de viver, por não encontrarem solução de satisfação. Forma essa que levaria todos à destruição de si mesmo, por ser uma forma feita no ar, criada no ar, sem base e sem lógica. Iam chegar ao ponto de quererem endireitar e não poder, e sofrer as consequências dos sonhos, das aparências e das ilusões. A forma criada, tudo sonho, tudo aparência e tudo ilusão. Dessa forma nunca que encontrariam o certo, e por isso todos vivem à procura do certo e sempre por acertar. Nos sonhos não iam encontrar o certo, nas aparências não iam encontrar o certo. Então onde iam encontrar o certo? Em lugar nenhum. E por isso todos e tudo até hoje por acertar. Sempre à procura de acertar. Acertar como? Se tudo é sonho, se tudo é aparência, se tudo é fantasia, se tudo é ilusão. Quem sonha está dormindo de olhos abertos. Quem vive de aparência está fora da realidade. Quem vive de fantasias sonha demais, e quem vive de ilusão não sabe o que faz. De formas, o mundo sempre girou em torno de uma deformação que ninguém nunca soube o porquê dela. E por não saber o porquê dela, fez da deformação uma coisa natural. Se é racional, deformado em animal, antes de ser deformado em animal era racional, puro, limpo e perfeito, de origem pura, limpa e perfeita, que se deformou e se degenerou e poluiu-se. Por não saberem, fizeram de uma coisa deformada uma coisa natural.
Por não saberem, fizeram de uma categoria ridícula de animal. Por não saberem, fizeram uma coisa natural. O ridículo se tornou natural, por não saber. Porque quem sonha não sabe nada. Quem vive de aparência, a mesma forma. Quem vive de fantasia, a mesma forma. Quem vive de ilusão, a mesma forma. Então, do saber verdadeiro nunca tiveram nem o cheiro. A não ser agora que estão sabendo de onde vieram, para onde vão e como vão. Por não terem o saber verdadeiro, é que estavam nessa classe de sofredores, de martírios da matéria, escravizados pela matéria, martirizados pela matéria, torturados pela matéria, presos aí pela matéria sem saber por quê. Prisioneiros da matéria sem saber por quê, sem saber por que estavam aí assim, todos vivendo e desconhecidos do seu princípio e do seu fim, desconhecidos da sua verdadeira origem e vivendo de modo e forma insuportável. Está nessa vida sem saber o porquê dela, vivendo em um mundo sem saber o porquê dele, tendo vida sem saber o porquê da vida, vivendo igualmente a um bicho, como outro qualquer que não sabe dizer por que vive e não sabe dizer coisa alguma do mundo em que vive, vivendo porque tem vida, mas sem saber por que tem vida. Sendo mantido de tudo pela natureza, sem saber o porquê a natureza tudo fez, para abastecer todos de todo o conforto, para abastecer todas essas máquinas do combustível natural da natureza. E assim vivendo sem coisa alguma saber, sonhando como um bicho que nada sabe dizer do que vê. Vê tudo, mas não sabe dizer coisa alguma de tudo o que vê, porque não sabe o porquê de coisa nenhuma, não sabe a causa, não sabe a origem, não sabe a causa da origem, e assim sucessivamente. Viver sem saber por que vive, e sonhando, e julgando a seu modo de ver as coisas, ficando em falta comigo mesmo por desconhecer o verdadeiro saber. E assim foi a vida do animal, que por não saber o porquê que é um animal, muito menos sabe o porquê das demais coisas. Quem começa sem nada saber, o resultado é este: sofre demais por falta do saber verdadeiro. O saber verdadeiro é racional. O saber aparente é artificial. O saber aparente, o alfabeto artificial. O alfabeto dos sonhos e das aparências, das ilusões e das fantasias, das histórias, dos contos, das lendas, do prelúdio e do sofrimento. O alfabeto do astral inferior, do elétrico e magnético. O alfabeto do encanto, o alfabeto que sempre conservou o encanto, que sempre conservou os mistérios, os enigmas, os fenômenos e o infinito. O alfabeto artificial, alfabeto extraído da mente do animal. O que é que o animal sabe se ele não sabe por que é um animal? Ele não sabe que é um deformado, por isso faz da deformação uma coisa natural, por não conhecer o porquê de seu ser de irracional, puro, limpo e perfeito. O deformado, por não conhecer o natural, acha que a imperfeição é uma coisa natural, acha que uma coisa cheia de defeitos é natural, acha que uma coisa que se acaba é natural. Se se acaba, não é natural. Se é cheio de defeitos, não é natural. O natural é puro, limpo e perfeito. O natural é a eternidade. E assim o animal evoluiu-se numa forma confusa, e o resultado é esse, que para viver depende de muito sacrifício, e muito esforço, e muita coragem. Para o animal, tudo que é mal é natural. O sofrimento é natural, a dor é natural, a morte é natural, mas só tem uma coisa: não se conforma com a dor, não se conforma com o sofrimento e não se conforma com a morte. Não se conforma de ser como é, sofredor, não tendo mais o que dizer para se ridicularizar ainda mais. Ah, isso tudo é natural, mas não se conforma. Você não se conforma com este natural, como ninguém se conforma. Ninguém gosta de sofrer, ninguém gosta de penar, ninguém gosta de sofrer dores, ninguém quer morrer. Enfim, ninguém gosta desse natural. Mas na cabeça do animal, quando não tem mais o que dizer, desorientado,
e não sabendo mais o que diz, diz que tudo que ninguém suporta é natural. O sofrimento não é natural, ninguém quer sofrer. Sofre porque às vezes são as circunstâncias da matéria. E assim, veja a conclusão generalizada da forma do que parece ser, mas não é. Todos girando em busca de uma coisa certa, e aí está o certo, a razão de tudo e a razão de ser. Sem mistérios e sem enigmas e com a base que é o mundo racional. E a lógica, que é o comportamento comprobatório da solução da verdadeira origem de todos, o mundo racional. Vou ler esse parágrafo novamente. Sem mistérios e sem enigmas, e com a base que é o mundo racional, e a lógica que é o comportamento comprobatório da solução da verdadeira origem de todos, o mundo racional. Que incrível, né, gente? Poder desenvolver o raciocínio e voltar em vida à eternidade. Estude os livros Universo em Desencanto com afinco, porque esses livros não são para ler, tá? São para serem estudados. Compartilhe com pelo menos 3 pessoas. Se inscreva no canal para ser notificado de quando tiver novos vídeos. Assista os vídeos anteriores e os que virão. Gratidão, salve, salve e até a próxima. Tchau, tchau.